Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem, principalmente nosso convidado de hoje, o ilustríssimo professor de Direito do Trabalho, Direito Civil, professor Rodolfo Pamplona, para eu poder convidá-lo. O objeto da nossa live hoje vai ser conversar sobre questões trabalhistas relativas a esse momento, a esse período de coronavírus. Alguém sabe me informar, por favor, se o nosso convidado, professor Rodolfo, já entrou na live? Professor Rodolfo, que é uma grande referência nacional em direito do trabalho e vai poder ajudar todos nós esclarecendo dúvidas de direito do trabalho de uma forma com uma linguagem simples. A ideia aqui não é tratar dos pormenores jurídicos, não é falar de forma rebuscada e complexa, jamais. É realmente servir a vocês, cidadão e cidadã baianos, que querem tirar algumas dúvidas sobre as mudanças trabalhistas. Por isso, inclusive, aqui o professor Rodolfo entrou, por isso, inclusive, que eu peço que vocês se sintam 100% à disposição para mandar quaisquer dúvidas, que na mesma hora eu vou formular ao nosso professor Rodolfo. O professor Rodolfo já está se conectando, já convidei. Olá, pessoal. Já estou ao vivo aqui com o Jairinho para bater um papo com vocês sobre os aspectos trabalhistas aí do coronavírus, gerando essas influências nas relações de trabalho. É um prazer servir aqui ao Dr. Cosme e servir ao cidadão em geral aqui através dessas lives. Jairinho, estamos aí firme e forte. Pode perguntar. Meu professor querido, seja bem-vindo. É uma honra estar com você aqui nessa live, em que iremos, como você bem destacou agora, servir, né? Ajudar qualquer pessoa, qualquer cidadão baiano, estudante de direito, advogado, pessoas que não têm nada a ver com o meio jurídico, a esclarecer essas dúvidas trabalhistas. A live está sendo feita, pessoal, pelo Instagram da Dr. Cosme. Em um minutinho eu vou fazer uma breve introdução do que é a Dr. Cosme. É uma associação de jovens estudantes e que vieram da faculdade da Universidade Federal da Bahia, ou seja, formados e ex-alunos e atuais alunos. Eu, inclusive, integro a parte de ex-alunos, né? Sou advogado formado pela UFBA há 2 anos e que presta assistência jurídica gratuita, assistência psicológica, desenvolve vários projetos sociais na área de lazer, cultura, música. Enfim, a ideia é realmente ajudar todos os moradores do bairro de Cosme de Farias. É uma instituição, inclusive, uma associação, né, que vive de doações. Então, todas as doações são mais do que bem-vindas. Pessoal, o objeto da live hoje, como dito, é esclarecer dúvidas trabalhistas. Ninguém melhor do que o mestre, professor Pamplona, que foi meu professor na Faculdade de Direito, no mestrado, juiz do trabalho, realmente dispensa apresentações, mas é juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho, de Direito Civil, é o presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, é autor de inúmeras obras e livros, né, jurídicos consagrados e lidos em todo o Brasil, inclusive no exterior. Enfim, estamos diante de alguém que tem total gabarito para nos ajudar nesse momento difícil. E aqui eu começo, professor, com a primeira pergunta. É possível, inclusive, me refiro agora ao grupo de risco, as pessoas com mais de 60 anos que se enquadram nesse grupo de risco. É possível que elas sejam obrigadas a ir trabalhar, mesmo nesse momento de perigo, de contágio,
Porque, veja, o ponto é, as autoridades sanitárias, né, o Ministério da Saúde e o OMS, indicam que não saiam de casa e não vão trabalhar. Mas, por outro lado, a lei que a gente tem até agora, a medida provisória 927, 928, que tem força de lei, ela é silente, ela nada refere sobre isso. Qual é a sua opinião nesse particular, professor? Bem, Rogerinho, é um prazer responder aqui e quero dizer a todos os colegas, amigos que estão participando, o pessoal dizendo, ó, segunda live com ele hoje, né? Para mim é um prazer participar de todas as lives, todas as iniciativas. Estou aqui em isolamento também há 15 dias e explicar para o cidadão, para quem tem alguma dúvida sobre essa questão. E especificamente sobre essa observação, essa pergunta de Jairinho, é preciso entender que antes mesmo da MP 927, nós tínhamos a Lei 13.979, que foi feita uma lei rápida, né, foi editada de forma muito rápida, trabalhando já, prevendo essa situação e prevendo a noção da licença médica, que aí, obviamente, a licença médica, da quarentena e do isolamento. Então, dentro dessa circunstância, se a pessoa estiver enquadrada numa situação que se recomenda o isolamento, a hipótese, efetivamente, é que é uma falta justificada. Sendo falta justificada, não há como se pensar em sancionar alguém por isso. Aí nós vamos ter, na verdade, os complicadores em função disso. Porque como o sistema normativo não trouxe especificamente quem é que cuida da remuneração nessas hipóteses, nós tendemos a aplicar a regra geral sobre suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, os primeiros 15 dias a cargo do empregador e depois disso pelo órgão previdenciário. Essa, na verdade, é a resposta que a gente tem visto na maior parte dos debates sobre essa questão, mas não é simplesmente uma fórmula mágica, porque nós sabemos, inclusive, que os postos do INSS estão fechados, boa parte deles. Então, a gente precisa também verificar como é que materializa isso, principalmente pensando no Dr. Cosme, né, que é uma finalidade, tem uma finalidade assistencial. Então, verificar nas circunstâncias como resolve-se. Quero dizer ao pessoal que está assistindo aqui na live nesse momento, seja pelo meu perfil, seja o perfil do Dr. Cosme, que siga aí o Instagram do Dr. Cosme, né, Dr. Cosme, para que possa acompanhar o trabalho desses meninos que estão fazendo o trabalho, fazendo a sua parte, né, contribuindo, tal qual Beija-Flores, para tentar apagar o fogo na floresta. E aí, sigam lá os meninos do Dr. Cosme, me sigam também no meu perfil, R. Pamplona Filho, e vejam também os meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Essa live, inclusive, vou baixar lá e vai ficar disponível para todo mundo ver depois. Você prefere fazer perguntas para mim? Eu leio o que está embaixo? Você siga aí, Jair. Professor, como a ideia é realmente servir a audiência, eu peço que vocês formulem todas as perguntas. Meu papel aqui, pessoal, realmente é provocar algumas questões, mas os protagonistas são vocês. Então, podem lançar quaisquer perguntas diretamente ao professor. Se forem muitas, aí eu vou filtrando e faço para o senhor, professor. Tá Aí já certo. lanço uma segunda pergunta, que eu já tinha preparado. Então, pergunta aí. Vamos lá. Você vai ver porque, como está vindo pelo perfil do Dr. Cosme, as perguntas elas não aparecem mesmo para você. Para mim, às vezes, trava e eu não enxergo aqui. Eu vi que você pode reduzir jornada, mas pode fazer a pergunta que eu respondo o que tiver aí. Beleza. Vou pegando o gancho desse colega, Kleber Brito. É possível reduzir jornada com consequente redução de salário? Tem muita essa discussão, a medida provisória não tratou sobre isso, disse que Bolsonaro vai anunciar uma nova medida provisória. A lei, a CLT, tem um artigo que diz que pode, em caso de força maior, mas a Constituição, que vem depois da CLT, diz que só por negociação coletiva. Como é que está essa situação, professor? Olha, essa é uma questão que está sendo discutida e eu dou um testemunho que em diversas lives as pessoas perguntam sobre isso. A ideia de redução de jornada. Vamos por etapas. O mais complexo, depois a adaptação. Redução de salário na previsão do artigo 502, por força maior, é de constitucionalidade duvidosa, como talvez o fosse a própria noção do malfadado artigo 18 da Lei 927, da medida provisória 927, revogada na tuitada pelo MP 928, pela MP 928. Então, a ideia de redução é redução somente.
não é redução com proporcionalidade de jornada, né? É redução propriamente dito, é de constitucionalidade duvidosa. Agora, a gente precisa entender que a MP 927 ele não trouxe aspectos de redução, trouxe aspectos de facilitar a continuidade de posto de trabalho, seja com a ideia propriamente dita, né, de teletrabalho, compensação de jornada em banco de horas, férias individuais ou coletivas, isso. Isso foi a previsão. Agora, a ideia de redução de carga horária com redução proporcional, para pensar talvez no part-time job, na jornada de tempo parcial, é uma solução que, digamos assim, é bem menos antipática pela via individual, com a redução proporcional. E aí, o que é interessante ver aqui? Porque eu estou falando com vocês ao vivo e acabou de ser anunciado, aqui, deixa eu puxar para vocês, que eu vou dar a informação em primeiro momento, né? Que anunciou nessa quarta-feira detalhes da medida provisória que autoriza a empresa a redução de salário e jornada de funcionários com compensação por parte do governo. A ideia é que possa haver redução salarial de até 70% ou suspensão total do contrato em alguns casos. Essa é a notícia hoje no site do Globo.com, falando sobre essa possibilidade. E aí é interessante refletir sobre isso. Por quê? Porque as pessoas às vezes não explicam direito o 502. O 502, na redução propriamente dita, é redução de salário. A ideia de redução de jornada proporcional ao salário é uma noção que entra em outro tópico do part-time job, da jornada de tempo parcial. E aí, dentro dessa linha, nós vamos ter potencialmente, possivelmente, Jairinho, vocês já vão ter que fazer uma outra live amanhã ou depois da manhã para tratar dessa MP anunciada hoje. Então, é um campo de reflexão. Tenho que dizer que redução de salário propriamente dito, ainda que venha a MP autorizando redução de salário direto, sem via negocial coletiva, eu tenho sinceras dificuldades para aceitar. Redução de salário com redução proporcional de jornada, para mim já é outra conversa. E aí Mas pela via individual? Aí o que acontece? Eu não, hoje, de legislata, antes da MP, parece-nos que não temos um instrumental normativo que possa trazer uma resposta de uma afirmação mais peremptória. Agora, parece-nos que dentro dessa linha eu não tenho... claro que eu estou aqui discutindo norma em tese que ainda não tem texto, né? Mas a ideia é ir seguir nessa linha. A gente vai esperar, pouco a pouco, a redação da MP. Eu acho que é um tema para outra live. Com certeza, professor. Vamos contar com o senhor, viu? Vamos lá. Com a próxima live. Professor, uma pergunta bem prática aqui do dia a dia, formulada por Laís Rodrigues. Pode ser retirado o ticket refeição quando o funcionário passa a trabalhar em casa? Eu não tenho dúvida que sim, né? Aí a questão é lógica, é pensar que o ticket de refeição é um custeio para o labor efetivo na sede da empresa. Claro que a gente tem uma resposta, essa resposta é a resposta priorística. Por quê? Porque a maior parte desses tickets de refeições ou são de iniciativa unilateral do empregador ou decorrem de norma coletiva. Quando se trata de iniciativa unilateral do empregador com essa única finalidade, não tenho dúvida que suprime. Se decorre de norma coletiva, é preciso entender o suporte fático previsto na norma coletiva para ver se autoriza. Por quê? Porque muitas vezes a gente discute a diferença do vale ou ticket auxílio refeição para o vale auxílio ticket alimentação. Porque a alimentação é como equivalente à cesta básica, é o equivalente a algum tipo de custeio pensando na família. E essa, pensando na concepção mais ampla, não pode ser retirada. Não pode ser tocada. Exato. Então, a gente tem que olhar mais, professor, para o nome que é atribuído, se é ticket refeição ou alimentação, ou para o fundo que realmente sustenta. Para finalidade. O que a gente tem que pensar, porque sabe que o nome Iuris é o que menos importa. Então, de fato, o que a gente vai ter que verificar,
qual é a finalidade estabelecida para aquele benefício. E, claro que, paralelo a isso, ver qual é a disciplina normativa. Se ele decorreu de ato unilateral do empregador, se decorreu de negociação individual, se decorreu de norma coletiva. Perfeito. Excelente, professor. A mesma lógica, então, se aplicaria para o Vale Transporte. Exatamente a mesma lógica. Exatamente mesmo. Não somente o Vale Transporte, Vale Transporte, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, são verbas que só fazem sentido em função do deslocamento e do labor em algum lugar que não é a própria casa do indivíduo. O indivíduo mora num local, ou seja, então, imaginar que o indivíduo vai ter um pagamento de adicional de salubridade e periculosidade porque ele está trabalhando em sua casa, acaba sendo um contrassenso, né? Com certeza, concordo com o senhor. Lançando uma terceira pergunta, professor, de Mariana Rios, é uma pergunta também polêmica. Ela indaga: a rescisão do contrato de trabalho pode ser feita por motivo de força maior? Que a gente sabe que na força maior tem uma redução da verba rescisória, né? Na sua opinião, qualquer estabelecimento se enquadraria em força maior? Não, essa é uma questão interessantíssima. É a aplicação do 503 da CLT. E, na mesma forma que o 502, a gente precisa lembrar que são dispositivos anteriores à Constituição de 88 e que remetem a institutos anteriores. Se o 502 esbarra na questão da garantia e da redutibilidade salarial na Constituição, o 503 esbarra num outro aspecto puramente pragmático. Ele manda reduzir pela metade a indenização de antiguidade que se referia ao 477 e 478, que na prática não existe mais. Então, aplicar o 503 é, no final das contas, entender qual é o equivalente da indenização de antiguidade. E aí a gente vai bater o quê? Na indenização do FGTS, ou seja, a multa, de 40% para 20%, e, de acordo com alguns doutrinadores, tema polêmico, a questão do aviso prévio, que eu acho aceitável numa comparação paralela ao distrato, que reduz também em 20%, então, em 50%, vai pela metade. Então, talvez seja o caminho. Agora, não consigo visualizar nas demais verbas acessórias, porque elas são devidas independentemente, elas são devidas porque elas foram conquistadas paulatinamente. Férias proporcionais, 13º proporcional, saldo do salário, não há como pensar em redução. Né? Não dá para reduzir multa também. O cara paga fora do prazo dos 10 dias e aí quer pagar a multa para metade? Não é, isso não é verba decisória. É sanção por descumprimento do pagamento. Eu acho que seria essa a melhor resposta. Professor, então tem algumas perguntas sobre isso. As duas verbas que são diminuídas por conta da extinção do contrato por motivo de força maior são a indenização multa do saldo FGTS e aviso prévio. Pela metade. Sim. Perfeito. Só e somente só. Perfeito. A minha primeira pergunta é: isso se aplica, professor, indistintamente, ou seja, para todas as rescisões de contrato de trabalho que ocorreram a partir de 20 de março? Porque meu contraponto tem muitas atividades econômicas que não sentiram diminuição no lucro, como, por exemplo, farmácia, como, por exemplo, supermercado, entretenimento virtual. Então, eles também vão se beneficiar por uma rescisão de contrato de trabalho por força maior, sendo que a força maior não atingiu eles necessariamente? Exato. Você já trouxe a pergunta e já trouxe a resposta. É lógico. É preciso que haja um nexo de causalidade para se admitir essa aplicação. É claro que, em determinadas circunstâncias, a empresa fechou, então você tem aí presunção de que decorre disso, mas sempre é possível produzir provas e sentir o contrário. Quer dizer, a empresa já estava fechando antes, simplesmente formalizou isso depois. Então, são situações que vão ter que verificar esses elementos. Excelente, professor. Muito bom. Esclareceu 100%. E se o senhor poderia distinguir, não em termos tanto técnicos, que realmente o objetivo da live não é esse, mas para o cidadão que está nos ouvindo daí de casa, o que seria a diferença de distinguir o contrato de trabalho por força maior e por fato do príncipe? Claro. Qual a diferença em termos de dinheiro, verbas rescisórias? Vamos expressar a teoria e a diferença em dinheiro. A questão da força maior é um evento inevitável que tenha levado à extinção da atividade total ou parcial
definitiva ou temporária. Então, nessa circunstância, é a ideia de força maior e, por isso, nessa perspectiva, como um evento geral, né, que não decorre especificamente de uma conduta estatal, por exemplo, mas sim pela circunstância de fato, aí nós teríamos a redução pela metade das verbas decisórias, que, na minha opinião, se reduzem apenas a multa do FGTS e o aviso prévio. Perfeito. O ato de autoridade do príncipe, está previsto em outro dispositivo. É o artigo 486. E dentro desse artigo 486, o que é que nós teríamos de fato? Nós teríamos uma determinada circunstância em que o empregador não queria encerrar a atividade total ou parcialmente, mas se viu compelido a encerrar essa atividade em função de uma determinação estatal, no sentido amplo. A gente dava em sala de aula, na graduação, como os exemplos mais recentes, Estatuto do Desarmamento, a questão do jogo do bicho, a questão dos bingos, né? Em determinados momentos históricos. Nesse agora, nós temos realmente uma situação que dá para, teoricamente, se enquadrar no artigo 486. E aí, nesse ponto, o que é que vai deixar de ser pago? Aquilo que decorre da extinção. E o que é que decorre da extinção? Também a multa do FGTS e o aviso prévio. As mesmas verbas. Já são as mesmas verbas. Por quê? Porque todas as demais, a priori, já eram devidas em função de uma aquisição proporcional. No rigor da ponta da faca, dá para mandar incidir, talvez, as proporcionalidades de férias e 13º? Dá. Se você imagina que você não tinha que pagar agora, mas iria pagar quando fosse ter o gozo a posteriori. Mas, na verdade, enquadrando-se nessa ou não, qual é a circunstância? O que é que acontece numa situação de fato do príncipe? O empregador despede e não paga nada. O empregado ajuiza a reclamação trabalhista em face do empregador. E o empregador disse, não paguei, mas não paguei porque minha atividade teve que se encerrar por causa deste ato de autoridade. Tem que dizer qual é o ato, especificamente. Porque, já aproveitando a resposta da pergunta anterior, não pode dizer, foi pela decretação de calamidade. Sim, tem atividade que teve até fomento. Então, por que gerou isso? Vai trazer essa afirmação. O juiz recebendo essa, ele manda notificar, é uma denunciação da lide, tecnicamente, né? A entidade estatal correspondente, município, estado ou união. E perceba, cada circunstância vai ter que ser demonstrado para verificar. Por quê? Porque nós podemos dizer que um determinado bar teve que fechar por causa do decreto municipal. Mas a rodovia não teve que parar por causa do decreto municipal. A rodoviária é por o ato do governo estadual. Então, perceba, isso vai ter que verificar qual é a circunstância. Traz isso, sim, mas não é só a alegação do reclamado. Aí vai trazer a entidade para apresentar a sua defesa. E a defesa, possivelmente, vai ser no sentido negativo da situação que é dada. Ou seja, nós vamos ter instrução sobre esse elemento. E como não tem fracionamento de instrução por temática, então, na verdade, a gente vai fazer a produção da prova do ato da autoridade, para ver se ocorreu ou não, e vai também das postulações do autor, dos fatos constitutivos dele, ou dos fatos impeditivos do réu, porque, note, pode ter uma acumulação objetiva, e o indivíduo vai estar lá pedindo hora extra, adicional de salubridade, a reparação do dano moral de uma coisa anterior, vai estar tudo trazendo. E aí, nessa circunstância, faz o quê? Produz instrução única e sentença que reconhece ou não o fato do príncipe. Se, vamos fazer duas hipóteses, o juiz não reconheceu o fato do príncipe, né, e absolve o ente estatal e condena o empregador, isso cabe recurso, naturalmente, e vai ter toda a via crucis da execução posteriormente. Se ele reconhece o ato de autoridade, ele faz a condenação das verbas correspondentes, só que, e aí depois do trânsito de julgado, porque obviamente a decisão não é interlocutória nesse ponto,
vai se discutir isso. A previsão do 486 é que eu mando habilitar isso na justiça comum, seja estadual, se for ato de autoridade municipal estadual, ou federal, se for ato da União. E aí, meu amigo, perceba que vai correr o processo todo lá, e nessa situação, perceba se for município, por exemplo, os pequenos municípios que tem aqui, que pela disciplina normativa estabelecem um pequeno valor, às vezes 1 salário, 2 salários mínimos, a maior parte das coisas vai para precatório. Então, o empregado não vai receber, talvez, Deus abençoe, vai receber, mas vai demorar anos para isso. Ou seja, a invocação do Fado do Príncipe é, no final das contas, criar mais um problema socioeconômico também. Muito bom, professor. Excelente. Professor, outra pergunta aqui da plateia. Alisson Silva. Ele pergunta o seguinte: é possível aplicar dispensa por justa causa em razão da impossibilidade da empresa de honrar com o salário dos empregados? Olha, ou seja, está perguntando a despedida indireta ou a demissão forçada. Pensar no 483, né? Olha, parece-nos, eu confesso a você, com pureza d'alma, que perceba que a mora salarial, naquela construção daquele decreto ainda da ditadura, né, era a questão dos 3 meses. As pessoas querem pensar pela noção de necessidade. Vou pensar logo com 1 ou 2 meses. É uma questão... Não estou dizendo que o salário é irrelevante. Não, é extremamente relevante, é importante, é a base do cálculo. Ninguém quer ficar sem esse salário. Mas perceba que nessa circunstância nós temos um elemento que potencialmente pode ser justificado. E aí, imaginar como despedida indireta é uma situação que vai depender da circunstância e da prorrogação do tempo também, né? Não sabemos quanto tempo e quando isso vai ser discutido, não é mesmo? Mas pode caracterizar sim, pode ser. Possivelmente o indivíduo ajuiza uma ação dessa e o empregador diz: não foi despedida direta, não. Foi despedida direta mesmo, mas foi Fado do Príncipe. E aí vai ter toda essa via crucis. Então, há várias questões que podem ser discutidas. Né? Muito bom, professor, muito bom. Pergunta de Ingrid Rocha. Aos que estão em quarentena... Vou mandar um beijo aqui à professora Carolina Tupinambá, lá do Rio de Janeiro, que está participando também, confreiro lá da Academia Brasileira de Trabalho. Muito bom, um beijo a Carolina. A pergunta de Ingrid Rocha, professor. Aos que estão em quarentena e não tem como fazer home office, eu imagino que a atividade econômica seja incompatível com home office, a empresa pode descontar os dias não trabalhados? Perceba, é a aplicação da Lei 13.979, ou seja, você vai ter, nessa circunstância, considerada como falta justificada. E aí, nesse ponto, como não houve uma disciplina infraconstitucional vinudente disso, a gente interpreta os primeiros 15 dias do empregador, depois disso pelo INSS. Perfeito. Muito bom. Professor, achei outra pergunta aqui muito interessante, de H. Anderson. Vamos fazer um pouco mais rápido, porque já tem meia hora que ele está no ar. Eu sei que nos 40 minutos a gente cai, então tem que ser mais objetivo nas respostas. Quem ganhou férias coletivas, qual o prazo do empregador de pagar as obrigações e o texto constitucional? Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque a matéria só veio a ser regulada, disciplinada especificamente para as férias individuais. Para as férias coletivas ficou no silêncio. Sinceramente, a gente vai poder discutir, talvez, uma ideia de norma mais favorável ao empregado, mas eu confesso que, levando em consideração que é uma situação absolutamente excepcional e que o interesse é a manutenção do posto de trabalho em uma situação em que provavelmente a empresa não está produzindo, eu tendo a reconhecer a validade da aplicação das novas regras para as férias individuais. Ou seja, por analogia das férias coletivas, paga o valor das férias até o quinto dia útil, mês subsequente, e o terço até a segunda parcela do 13º. Confesso a você que não veria uma ilegalidade nesse ponto, não. Eu confesso que eu concordo com o seu entendimento, professor. Vamos lá, outra pergunta de Denise. O que fazer com os pedidos de suspensão de pagamento dos acordos judiciais que estão em curso? Fere a coisa julgada? Bem, a sua imagem subiu. Estou vendo o seu áudio, mas subiu a sua imagem. Mas aí, provavelmente, deve ter botado aquele botão que inverte. Agora? Ok. A questão é a seguinte: o que fazer? Bem, isso você vai ter que submeter
ao magistrado que esteja acompanhando o processo correspondente, tendo a dizer que a cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos. E a força maior é uma hipótese de quebra de nexo de causalidade. Então, demonstrando que o indivíduo estava sem condições de cumprir o acordo em função da data avançada por causa dessa circunstância, talvez eu, como juiz, releve a cláusula penal. Mas o pagamento é um negócio jurídico. Ele é feito para ser cumprido. Então, em tese, ele vai ser executado. Agora, o que eu recomendaria aos meus colegas advogados e aos meus colegas magistrados é que, nessa circunstância, havendo um descumprimento nesse ponto, você inclua o processo em pauta para verificar uma possibilidade de uma eventual renegociação. Porque o título executivo é aquele valor, né? Não é a cláusula penal, é o título executivo. Aquilo é que vai ser cumprido. E pode, eventualmente, ser repactuado. Há um dever de repactuação? Não. Então, nesse campo, é uma análise puramente de negociação. Perceba isso, porque alguns colegas, eu estava conversando agora há pouco, antes de entrar, Pamplona, você acha que está suspenso os prazos para cumprimento de acordo? Não. Não há suspensão de prazo para cumprimento de acordo. O prazo está lá, para ser cumprido. Agora, se houve o descumprimento, porque perceba, se eu digo que está suspenso o prazo, o indivíduo nem vai cumprir. Não teria nem materialmente como cumprir. Ora, nesse caso, não está suspenso. E se cumprir, eu vou levantar o valor e estimulo, exalto que cumpra para evitar o problema social. Mas se o indivíduo não pôde cumprir, aí, em vez de eu executar direto, eu digo, deixa eu incluir em pauta para tentar verificar as circunstâncias, se eles podem renegociar ou não, para ver se eu vou executar ou não a cláusula penal. Por quê, querido Jairinho? Porque é uma circunstância lógica. Não faz. A gente imaginar que é um pequeno empregador, a pequena empresa que está com dificuldade, isso é perfeitamente plausível. Não é plausível um banco ou uma multinacional me dizer que naquela circunstância, por causa disso, não pôde cumprir o acordo. Aí talvez, eu digo, está se aproveitando em determinado momento, e aí eu executo, inclusive, a cláusula penal. Entende? Então, eu não posso dizer, para mim é uma irresponsabilidade, sem ato de presidência de corregedoria ou de entidade superior, dizer que está suspenso o prazo. Não. Os prazos seria dar uma carta em branco. Agora, a gente vai... da carta branca. Eu vou analisar, em cada caso concreto, se dá para relevar a cláusula penal e se a conveniência faz com que a gente vá em mesa de audiência e execute. Concordo, professor, 100%. Coerência e bom senso, como sempre. Claro. A natureza jurídica do acordo... O acordo é um negócio jurídico, querido. É um negócio jurídico. É uma conjunção de vontades para efetivamente pôr termo. Porque o grande lance, e as pessoas não percebem, é que qual a natureza jurídica do acordo? Em direito obrigacional, ele é uma nova ação, porque ele estabelece uma relação jurídica obrigacional, um ou mais relações jurídicas obrigacionais novas, para extinguir a anterior. Então, é por isso mesmo que eu digo, o acordo tem que ser cumprido. Entende? Por quê? Porque ele põe termo a qualquer discussão das relações jurídicas obrigacionais anteriores. É por isso que eu não posso dizer que o prazo está suspenso. Agora, a natureza jurídica da cláusula penal não é a natureza jurídica do acordo. A natureza jurídica da cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos. E por isso, essa eu já estou adivinhando até a pergunta. Ó. A pessoa já veio a pergunta, eu acabei de responder. Né? Exatamente, que aí a gente vai pensar nessa perspectiva da possibilidade de se relevar ou não. Eu estou dizendo com absoluta verdade. Eu não vou sair relevando cláusula penal dos grandes bancos brasileiros por causa de um acordo de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 reais que não foi pago. Não pagou porque não quis, porque a transferência bancária está disponível. Eu não vejo problema. Então, nesse ponto, vamos lá. Concordo, professor. Aí, se for, por exemplo, na minha opinião, minha humilde opinião, uma empresa que eu advogue, que eu até já tenho visto muito na prática, advogado dos dois lados, reclamante e reclamado, abrindo mão da cláusula penal. Uma empresa sem sombra. Tranquilo. Um negócio jurídico, basta um negócio jurídico posterior
isentando o pagamento da cláusula penal por conta dessa pandemia. Força maior. Resolvido. Claro. A margem de negociação continua aberta. Continua mesmo. E aí as pessoas precisam, porque isso é um dos problemas, eu fico dizendo que às vezes é uma das dificuldades do magistério contemporâneo. Porque as pessoas pensam em respostas muito, muito rápidas, sem entender, ou rápido demais para não ter tempo para pensar. Qual é o babado que você precisa entender sobre isso? O direito indisponível, né, o direito irrenunciável, o direito trabalhista, a relação jurídica e direito material. No processo, nós estamos, na maior parte do tempo, discutindo créditos. Nós estamos negociando créditos. Então, é preciso explicar a diferença entre direitos e créditos para as pessoas perceberem a diferença de um direito, numa relação jurídica de direito material, e de um crédito decorrente de uma relação jurídica de direito material. Né? Porque senão se morde. Então, a gente, eu posso dizer, eu falo isso nas aulas, no começo do curso do direito do trabalho, né? A gente acaba se empolgando com determinadas coisas e presta desserviço. Né? Quando a gente está falando do princípio da irrenunciabilidade do direito trabalhista, que é importantíssimo, a gente se empolga e quer falar, como o Godinho fala, de princípio da indisponibilidade. Aí se estrepa. Porque há direitos trabalhistas disponíveis? Claro que sim. Segurança, saúde, EPI, isso é indisponível, velho. Agora, é a vida. Não. É preciso entender a diferença sobre isso. Né? Inclusive, demonstra boa porque uma coisa é salário, alimento, outra coisa é um crédito de natureza salarial, alimentar, que nós estamos executando já há meses ou anos. Não vai discutir que é a mesma natureza. Concordo, professor. Inclusive, a postura da micro ou pequena empresa que está tendo dificuldades efetivas de procurar o credor, o reclamante, e falar, não vou conseguir pagar, vamos apresentar uma petição conjunta informando a postergação do pagamento do acordo. Perfeito! Homologo na hora. Se for lá na 32, pode peticionar. Eu homologo isso pelo PJE aqui mesmo. Não precisa, gente. A gente tem que entender que a nossa função é resolver problema. Sabe? Essa cultura de litígio só gera mais litígio, mais confusão. A gente tem que resolver o problema do jurisdicionado. Excelente, professor. O velho documento já dá 40 minutos de live e vai cair esse negócio. Então, vamos para a última pergunta. Vai lá, joga aí. De outro assunto, mudando aqui o assunto de acordo para o próximo. Diana Braga, uma questão, inclusive, que eu acho muito interessante. Quanto ao empregado que tem sua segunda férias a vencer, o empregador pode dar 2 férias, uma seguida da outra, caso não volte à normalidade do coronavírus? Tem, inclusive, previsão expressa, né, professor, na MP. Exatamente. Essa é a circunstância. Quer dizer, está na MP 927, leitura obrigatória aí. E é uma circunstância. É possível, mas perceba, a norma está prevista por uma situação temporária. Então, claro, estamos ainda na vigência nesse momento de causa e de calamidade, pode aplicar. Depois disso aí, não, meu amigo. Não flexibilizou esse ponto, não. Agora, a gente tem sempre pudores, sério. Jairinho, eu que vejo você, um rapaz talentosíssimo, foi um estudante brilhante, hoje já é um professor brilhante. Eu te vi menino, te vi, e aí é uma sensação muito legal, que eu chamo da corrida de revezamento. A gente não concorre um com o outro, nós estamos cada um passando o bastão e todo mundo correndo junto, né, nessa construção. E eu digo isso com muita liberdade, a gente precisa entender justamente essas questões, porque de fato, né, essa situação é temporária. A gente tem que pensar em temporário. Mas quais são os receios, justos receios? É que uma norma que vem para tentar apaziguar um momento de estresse, de tensão, se torne definitiva. E é isso que quem ama o direito de trabalho tem que continuar lutando. Perfeito. Só um contraponto, professor. Você acha legítimo, se esse momento, se a situação de pandemia perdurar até, digamos, agosto, mais 3, 4 meses, você acha legítimo a empresa antecipar 3, 4 meses seguidos de férias, portanto, o empregado ficar 2021, 22, 23, trabalhando seguidamente sem férias? Qual é a sua opinião nesse particular? É uma situação que está admitida.
né? É uma situação que eu não recomendaria, entende? Acho que nós podemos pensar. Mandar um Tem beijo para a outras professora formas. Cris, a professora Cristiane Gurgel está aí participando. Um beijo para ela, eu vi aqui agora. Né? Mas é uma situação em que eu alternaria os meios de solução, Fazer um pensando mix. também em banco de horas. Né? Uma das coisas que a gente precisa pensar é que a gente só ensina banco de horas na perspectiva da exploração. O cara trabalhar muito agora para folgar depois. Não. O banco de horas é um banco. Então, ele pode ser, na concepção, banco tem créditos e débitos. Então, eu poderia, desde já, dispensar do trabalho para compensar a posteriori. Então, a gente vai, digamos assim, queimando gorduras, né, para tentar obter um resultado. Jairinho já deu 40 minutos de live aí. Vamos Você encerrar. controla esse negócio. Professor, eu concordo 100%. Eu acho que, inclusive, orientando os clientes que me procuram, ou a pessoas, meus cidadãos mesmo, eu digo que o ideal é fazer um mix, uma mistura de todos os instrumentos que a Perfeito. MP forneceu. Antecipar feriado, desde que não seja religioso, né? Ou se for Isso. religioso, com autorização do trabalhador para respeitar a liberdade Exato. religiosa. Banco de horas de 18 meses. Isso. Antecipação de férias individuais, você mixar, você continuar trabalhando na medida do possível em regime de teletrabalho ou home office. Isso. Então, mixar todos esses instrumentos para buscar o objetivo principal do direito do trabalho, que é conciliar essas duas coisas essenciais, que são a manutenção dos postos de trabalho e a preservação também, fortalecimento da atividade econômica, que uma necessita da outra, uma relação circular, uma relação de reciprocidade mútua. Perfeito. Não diria melhor. E digo aqui ao pessoal que está assistindo aqui, olha, estamos aí com mais de 110 pessoas, 115 pessoas ao vivo aí. Eu digo a vocês, sigam aí o perfil do Dr. Cosme, que faz um trabalho assistencial muito importante. Me sigam lá no Instagram, R. Pamplona Filho. E, em especial, sigam também meus dois canais do YouTube, né? Canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona, porque essa live, inclusive, eu vou baixar lá. Vai ser uma oportunidade de estar à disposição. Digam de onde vocês estão teclando, vocês estão vindo de que cidade ou que bairro de Salvador. Diga aí para a gente ter uma visão geral do alcance desta live. Para nós é muito importante ter esse feedback aí de cada um de vocês. Né? É um prazer. Eu fico muito orgulhoso de fazer essa live com o Jairinho. Eu sou muito amigo do pai do Jairinho, do meu amigo Jairo. Então, eu vi literalmente Jairinho menino. Então, para mim, é um orgulho paternal vê-lo aí brilhando já no magistério e alcançando uma série de admiradores. Olha quanta gente boa participando aqui. Gente aqui de João Pessoa, né? Aqui também, gente de vários bairros, de Camaçari, gente aqui de Macaé, do Rio de Janeiro. Estou vendo aqui do Rio Vermelho, Salvador, aqui do loteamento Aquários, da Paralela, de Recife, do Bonfim, de Goiânia, de Itabuna, do Cabula, Araçatuba, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Itaperuna, Rio de Janeiro, bairro da Federação de Salvador, Salvador, aqui também de João Salvador, Belo Horizonte, Recife, Poções, Bahia, Itaperuna, Rio de Janeiro, Imbuí, Salvador, Curitiba, Aracaju, Recife, não para de chegar, Pernambués, Salvador, Bahia. Né? Então, um abraço para todo mundo. Piracicaba, São Paulo, Cabula, Salvador, Serrinha, né? Cabula também, São Gabriel, da Bahia. Né? Então, muita gente aí. Que legal. Demos essa visibilidade a todos vocês. E que Salvador, meu rei, muito bem, ainda vai fazer muitas formas de contribuir à comunidade. Né? São José dos Campos, São Paulo, Bagé, Rio Grande do Sul, pessoal da Paralela também. Gente, é muita gente. Eu vou ficar a noite toda aqui. Professor, siga aí o Instagram, o YouTube, a gente se encontra. Me permita lhe agradecer profundamente, viu? Em nome de toda a associação, todos nós da Dr. Cosme, lhe agradecemos com muito orgulho de ter participado, servido a população. E eu que tenho esse carinho gigante pelo senhor, admiração, sou seu fã, não apenas do profissional que você é, mas principalmente da pessoa extraordinária que você é. Então, muito obrigado, professor. Vamos contar com você em próximas oportunidades e sei que teremos seu apoio, como sempre.
E agradecer também a todo mundo que acompanhou, jurisdicionados, advogados, cidadãos, moradores do bairro Cosme de Farias. Dizemos que estamos à inteira disposição de vocês. Nossa sede está temporariamente fechada por conta da pandemia, mas contactem-nos por telefone, WhatsApp, serviços jurídicos gratuitos e filantrópicos, serviços psicológicos, de cultura, tudo que estiver à nossa disposição, faremos com muita alegria. Um beijo em todos. Um beijo em todos e todas, a gente se encontra. E, veja outras lives. A gente vai fazer mais live aí. Vai ter um monte de live aí. Estamos vivos. We are alive.